Oi, pessoal, estamos ao vivo aqui. Estamos informando os seus seguidores que você está ao vivo. Oi, pessoal. Tudo bom? Beleza. Hoje o assunto é incrível. A gente vai falar sobre falta de libido, tratando da pauta feminina, evidentemente. E eu tenho duas convidadas incríveis aqui que eu vou chamar para a gente conversar, que é a doutora Camila Prestes. Deixa eu achar aqui, doutora Camila Prestes. Enviei o convite. E a Aline, deixa eu convidar também. Aline, qual é o sobrenome? Pélvica. Bom, eu vou pedir para as minhas convidadas que não tendo sucesso aqui no convite, que elas se convidem, por favor. Pode ser? Deixa eu ver aqui. A Aline já... Oi, tudo Oi, bem, Aline, você? tudo bom? Tudo, tudo ótimo, tudo ótimo. Estou tentando chamar a nossa outra convidada aqui, a Ah, doutora Camila. Será que ela está na sala? Vou pedir para a Renata me ajudar aqui. Deixa eu ver. Aqui está. achou? Acho que ela já... Aham. Eu convidei. Às vezes eu não sei o que Olá, acontece, o Instagram não... Oi, tudo tudo bem, bem e vocês? Camila? Como é que você está? Tudo bem? Super! Eu estou ótima e estou Ah, animada aqui com a hoje nossa a conversa. conversa A é gente vai super falar animada de mesmo, um né? assunto, Não, é um assunto muito especial para muitas mulheres, acho que para todas as mulheres, né? Essa questão de libido, de estímulo sexual, enfim, eu estou aqui com duas especialistas que eu pediria que se apresentem rapidamente e daí a gente já começa nosso bate-papo aqui sobre estímulo sexual, sobre libido, falta de libido, libido demais. A gente pode ampliar aí Quer a nossa começar? Quer conversa. começar? Vamos Acho que eu lá? começo então, né? Então, meu Camila, nome é quer... Camila Prestes, sou médica vai lá. ginecologista. E, doutor, olha só, eu lembro de você quando eu era residente, que você ia operar lá no Brígida, eu fiz residência lá no Santa Brígida. Então, isso já faz aí, ó, quase 18 anos, Ah, mulher. que legal! Sim, eu tenho 37 anos de Então, eu vou carreira, acho que já completar era esse ano estudante 18 mesmo, anos, né? né? E aí Estava você ia começando a operar muito lá no faculdade. Brígida, né? Imagina, há 17 anos, né? Sim, E aí foi lá que eu conheci você, depois eu fiquei te sim, acompanhando e tal. E você também faz a parte que legal. Você é médica legista, né? Então, antes de eu querer fazer Sim, gineco, faço eu medicina pensei muito em legal. fazer, aí tinha toda, né, uma questão ali, aí eu falei, não, vou ir para ginecologia. Então, eu decidi fazer ginecologia e obstetrícia, depois eu fiz um tempo só de cirurgia ginecológica, exerci obstetrícia durante 11 anos, e nesses 11 anos eu me dediquei muito aí para obstetrícia e por umas questões de burnout total, né? Porque o obstetra não trabalha, quer dizer, não tem dia, não tem horário, não tem nada, porque só trabalha. E aí eu entrei num processo muito intenso de bloqueio hormonal, de declínio, e entrei num processo de pausa hormonal, né? Então eu não produzia ali os hormônios femininos, nem os hormônios da tireoide. E aí eu comecei a me especializar em terapia de reposição hormonal e comecei a me dedicar para isso aqui no consultório. E aí, devido a muitos questionamentos e dúvidas aqui, né, principalmente nas redes sociais, sobre o que fazer para melhorar a libido, o que fazer para ter desejo, o que fazer para conseguir ter orgasmo, eu resolvi começar a falar muito mais sobre isso no Instagram, então falo muito sobre isso. E aí eu falei, não, preciso me especializar, né? Aí eu fui lá de novo, agora eu faço 2 pós-graduações em sexualidade humana, cada dia estou me dedicando mais e tá dando tudo certo. E aí hoje nós estamos aqui, né, para falar sobre esse assunto aí que é muito prazeroso para muitas mulheres, mas infelizmente para tantas outras, né, não tem prazer nenhum e é sobre isso que a gente vai conversar. Super. Bom, então eu sou a Você, Aline? Aline, sou fisioterapeuta pélvica e primeiramente eu quero agradecer o convite, eu estou muito feliz, estou muito animada de conversar com vocês. Eu acredito que essa é uma das grandes formas da gente abrir espaço, né? A comunicação é tudo. Então a gente abrindo espaço para conversas e para comunicação com relação à sexualidade é assim,
é um grande passo na luta, né? Que é diária. E então eu sou fisioterapeuta de formação e eu fiz pós-graduação em uroginecologia e função sexual. Então eu atuo em Curitiba, basicamente com funcionalidade de assoalho pélvico. Então tudo que envolve assoalho pélvico eu atuo, né? Então gestação, incontinência urinária e principalmente disfunções sexuais, né? Até mesmo quando a gente vai tratar qualquer outra coisa, né? O paciente chega com qualquer outra queixa com relação a assoalho pélvico, a gente acaba trabalhando sexualidade também. Não tem como trabalhar assoalho pélvico sem trabalhar a sexualidade, né? A sexualidade está em tudo. Então, estou muito feliz com essa conversa de hoje, bem animada. Então, ô Camila, além de ser legista, eu sou gineco também, né? Exerci durante muitos anos, atualmente eu estou me dedicando à política, então a gente não atua mais. Mas eu lembro que no consultório a queixa era 100%, né, ligada à questão da sexualidade. Ou tinha dor ou não tinha dor. E eu percebia muita... Ou era 100% ou era 90%, né? Era muito frequente, o que eu quero dizer é que a queixa das pacientes ligadas à questão da sexualidade era muito grande. Mas o que eu percebia nelas era uma certa timidez até em tratar comigo do tema. Para elas falar sobre isso era difícil, e eu era mulher e ginecologista. E daí eu pergunto para as duas aqui, essa questão do sexo ser para o homem, aquela coisa de quase instintiva, selvagem, chega numa certa idade, a expectativa da família inteira é que o menino vá transar, né? Chega lá com 13, 14 anos, a família já pensa, mas será que ele transou? Será que ele já está começando a ter vida sexual? E com a mulher nunca é assim. Com a menina sempre os olhos são contrários a esse, né? Pô, vamos proteger, senão aparece aqui já o namorado, não deixa ela sozinha com o namorado, aquela coisa. Essa coisa do sexo para o homem ser uma coisa considerada instintiva, selvagem, ele tem que ir ao sexo. Por que não é assim com as mulheres? Me contam vocês. Então, eu acho que pela minha experiência, principalmente aqui no consultório, você falou tudo, né? Questão de preconceitos, tabus, limitações, criações. Então, hoje a gente consegue ver, eu consigo ver muito isso aqui no consultório, consigo ver muito nas redes sociais, o quanto que as mulheres estão querendo se libertar de tudo que foi imposto durante muito tempo. Principalmente a questão do autoconhecimento, né? Onde os homens, os meninos, desde pequenininhos ali, eles já estão em contato com o pênis o tempo todo, eles estão visualizando o órgão reprodutor, o órgão genital deles ali o tempo todo, e a mulher não, né? A mulher ali, o órgão já é mais escondido, já tem toda essa questão aí do cuidado, da orientação, tem a questão do agora não, ainda é muito cedo, depois de casar, tem que se cuidar, tem que se manter ali todas essas questões, principalmente em relação à virgindade. E a mulher, ela vai crescendo com esses preconceitos e esses tabus, e muitas vezes depois, quando ela se vê pronta ali para o ato em si, ela fala, caraca, eu durante 10, 12, 20 anos da minha vida fui bloqueada, como que agora ela pode até ter essa percepção, né? Agora eu posso, mas será que no inconsciente dela ela pode mesmo? Será que ela se permite viver a sexualidade? Eu acho que nós estamos percebendo uma mudança nesse paradigma, mas ao mesmo tempo a passos muito lentos perto do que a gente é capaz de proporcionar, perto do que a gente é capaz, né, de vivenciar em relação à sexualidade. Em relação ao consultório, o que eu observo, que eu vejo muito também em relação às pacientes e tudo mais, é que muitas pacientes, elas não encontram abertura para falar com o ginecologista, independente de ser ginecologista mulher. E quando é um ginecologista homem, existe uma barreira mais significativa ainda, onde o homem muitas vezes, ou a própria gineco, tem vergonha de perguntar sobre a sexualidade, a paciente tem vergonha de relatar, de mostrar ali a intimidade que ela vive no dia a dia, ou que está incomodando, ou que ela queria melhorar. Mas eu acho que é toda uma somatória, né? Ao mesmo tempo, não é só a questão do tabu, são as questões hoje das mulheres começando a usar bloqueadores hormonais, que seriam aí os métodos contraceptivos. Com 13, 14 anos, a mulherada tudo tomando pílula, já fica bloqueada hormonalmente. Elas não têm a questão da percepção do se tocar, de conhecer a própria vulva, de saber que nós temos um órgão exclusivo para proporcionar prazer e que esse órgão, para que ele tenha a função dele, ele precisa ser estimulado. E aí vai, né? Se a gente for falar aqui, vou deixar a Aline falar, senão eu falo demais.
Eu acredito que essa coisa de instinto masculino, né? Essa fome do gênero masculino pelo sexo, não existe, assim, o homem ele não tem mais desejo do que as mulheres, né? É uma questão puramente de construção social, né? E a gente, dentro do consultório, até como você comentou, se a gente não abordar, e é claro que cabe a nós daí, né, perguntar como que tá a tua atividade sexual. A paciente, se ela não tiver uma queixa específica, se não estiver sentindo uma dor que está incomodando muito, ela não vai falar. Então, até um exercício que eu sempre faço, assim, com todas as pacientes que chegam, é olhar a própria vulva. Porque, como você comentou também, o nosso órgão, né, é mais interno. Então, a gente não tem, desde criança, assim, a gente não foi ensinada a conhecer a própria anatomia. Para os homens era incentivado, né? Para a gente não. Então, só o fato de olhar no espelhinho, assim, muitas pacientes têm dificuldade de se olhar, porque sente um certo nojo, né? Um certo asco, assim, do próprio corpo. Então, vamos falar dessa questão do pênis, né? Porque, em tese, existe, assim, até um desconhecimento de que nós temos um clítoris que tem milhões de receptores, que é para sentir prazer, é um único órgão que nós temos que é muito focadinho, voltado para a questão do prazer da mulher. Mas quando a gente fala em sexo, em relação sexual, a gente pensa no pênis. Quando a gente vê os desenhos nas paredes, pelas ruas, o que eles colocam? Um falos, um pênis. Aí, qual é a minha pergunta aqui para vocês, especialistas? Uma relação sexual para a mulher ser prazerosa, necessariamente tem que ter um pênis e uma penetração vaginal para isso ser certo? Nem um pouco. 55% das mulheres, olha só, 55% das mulheres nunca tiveram orgasmos durante a penetração. Então, não é, né? Então, e isso eu vejo também, essa busca de, doutora, eu não consigo ter orgasmo na penetração, como se essa fosse a única via, né? E não é. A partir do momento que a mulher, ela sabe que para que aconteça o orgasmo tem que ter o estímulo no clitóris, mas que esse estímulo no clitóris pode ser com sexo oral, com a mão, com toque, com estímulo, seja ali com um vibrador. Gente, eu não sei como que essa live não vai cair, porque a gente falando de vibrador, libido, vagina aqui, ó, esse horário, não sei como que não caiu, mas tudo bem. E é isso, né? É entender. Por isso que muitas mulheres, elas ficam frustradas por nunca chegarem ao orgasmo durante a penetração, mas aí também entra toda a questão anatômica, né? Que aí é isso que a gente precisa passar isso para elas. Sim. Então, os meninos são estimulados a explorar o pênis, na verdade, né? Eles têm o pênis ali facilitado e é fácil manipular e tal. As mulheres, a gente precisaria que elas tivessem um pouco mais de conhecimento da sua anatomia, porque existe o clítoris ali também à disposição delas, né? Para dar prazer, enfim. Isso é uma das coisas que eu sempre observei, a falta de conhecimento da anatomia. A partir do momento que a gente explica, que ela consegue se tocar, se perceber, ela descobre um caminho aí ela já percebe. Ela já percebe. Ela já percebe a gente conhecendo o básico da anatomia ali, né? O clitóris, que não é só aquela pontinha, aquela pérolazinha que a gente vê ali, é muito maior do que isso. A mulher entendendo a anatomia do clitóris, ela já percebe que ela não precisa de um sexo com penetração para sentir prazer e muito menos de um pênis, né? De um falo gigante. E como a Camila falou, que acaba gerando até uma frustração, assim, porque numa roda de amigas conversando sobre sexualidade, a amiga que comenta que gosta de sexo com penetração, é como se ela fosse, né, melhor, a sua performance fosse melhor. E na verdade, a maioria, numa rodinha de amigas, a maioria ali não vai sentir tanto prazer com penetração. Então, se a gente conhecer mais a anatomia e falar mais sobre, né, essa questão da frustração, da baixa autoestima sexual, já quebra aí. Deixa eu falar dessa rodinha de mulheres aí. Quando a mulherada se reúne para conversar, vocês acham que elas perguntam assim, e daí, você já se masturbou hoje? Quantas vezes você masturbou essa semana? Daí é legal para você a masturbação? É melhor do que a relação? Como é que vocês veem isso, assim, né? Essa coisa do homem falar em masturbação o tempo todo, né? Ele já chega lá,
hoje eu já me masturbei 5 vezes, para mim, ó, legal. E as mulheres? Por que nós não falamos? Por que de nós não masturbação? falamos e, ao mesmo tempo, por que existe tanta vergonha em falar sobre isso? As mulheres, elas têm vergonha de falar sobre sexo. Imagina de falar que se dá prazer, né? Porque isso é uma forma de se proporcionar prazer, de ter prazer com você mesma. E eu sou uma super incentivadora, eu não tenho vergonha, eu pego os vibradores, eu ensino aqui no meu Instagram como utilizar vibradores, como saber descobrir o corpo. E muito mais além do que o clitóris, é saber que o nosso corpo, várias outras áreas são erógenas e que elas podem sim proporcionar um processo aí de prazer muito mais intenso, né? E que, entre uma questão, né, Letícia? As pessoas, eu pergunto sempre. Então, a sexualidade, ela faz muito parte aqui da minha rotina no consultório. E aí eu falo, olha, você tem orgasmo? Ela fala, não, doutora, meu marido não faça nada para que eu tenha orgasmo. E eu falo, o que você faz para você ter? Ela fala, não sei, eu nunca tive. Como que o seu parceiro vai saber se nem você mesma sabe? Então, você só vai saber, você vai direcionar o seu parceiro ou sua parceira, né? Que a gente tem que falar também hoje das mulheres homossexuais, que são super aí, estão com tudo se descobrindo. Tanto é que tem uma pesquisa, né? Que as relações homoafetivas são mais prazerosas do que as com hétero, né? Porque a mulher, ela sabe ali direito mais onde tocar e ela tem mais aquela questão da intimidade, de direcionar. Coisas que muitas mulheres não fazem porque sente vergonha do parceiro, porque tem vergonha de falar, porque tem medo do parceiro achar que ele não está sendo suficiente para dar prazer para ela, tem medo de direcionar ou tem medo de mudar a rotina. Por exemplo, a mulher está casada durante 10 anos, sempre foi aquele, nunca saiu da rotina, nunca teve prazer. Se ela começar agora a falar com o parceiro, olha, eu quero assim, vamos tentar assado, vamos usar um vibrador, aquilo ali pro parceiro pode ser um processo. O que essa mulher está fazendo? Onde que ela está indo? Com quem que ela está andando? Então as mulheres têm um pouco de receio também em relação de qual vai ser a reação desse homem quando elas começarem ali buscar viver essa sexualidade de forma diferente. Com certeza. Eu queria não só fala. Eu já faço uma pergunta para vocês duas. Um ganchinho, né? Falando desse, o prazer feminino que ela comentou, é algo que não era discutido até pouquíssimo tempo. Então, mulher, né, feita somente para a reprodução. Então, agora, se quem dirá dentro de uma relação não existe a conversa sobre o prazer feminino, muito menos ter prazer sozinha, né? Gente, com que isso intenção foi na medicina, vai ter, né? Porque agora, há pouquíssimo tempo, foi descoberto o tamanho completo do clitóris. Então, até pouco tempo atrás, desde 10, 15 anos atrás, acreditava na medicina, os livros de literatura, que tem certeza, Letícia, que você aprendeu assim, eu também, que o clitóris era ali por fora. Então, agora que foi pesquisado, sim, e que viram que o clitóris envolve toda a vulva e que, inclusive, muitas mulheres apresentam ou relatam muito prazer durante o sexo anal, porque em algumas mulheres o clitóris envolve também o ânus, não só a vulva. Isso tudo foi descoberto aqui, ó, 2005. Então, era isso que eu ia perguntar. Então, era isso que eu ia perguntar. O clitóris é o órgão chã, né? Repleto de receptores. Quais os outros órgãos que são sensíveis também? Porque, por exemplo, nós temos as pessoas que têm deficiência, paraplegia, que não tem o genital, portanto, com sensibilidade. Como é que é sexo para essas pessoas? Assim? Quais são os órgãos que substituem, em tese, essa questão para o prazer? Para a mulher. Eu acredito que o corpo como um todo ele pode ser orgástico, né? Porque o sexo ele não é somente o genital ali. Então, é claro que ali o clitóris é o tchan, né? O grande astro pra gente. Mas existem outras formas de estímulo, né? O sexo, ele tá muito na psique também. Então, é uma questão muito mental. É possível a pessoa ser estimulada com voz, com toque, outras partes do corpo, né? Então... Usar os 5 sentidos, né? Os 5 sentidos para estimular aí as zonas erógenas. E até a Aline falando uma coisa que é super interessante, a frase que eu mais falo aqui no meu consultório, no meu Instagram e tal. Para estimular a libido, é importante estimular o cérebro. Para chegar ao orgasmo, é importante estimular o clitóris. Claro que isso mais resumido, mas é isso, a gente precisa estimular o cérebro, desejar, imaginar, fantasiar, visualizar, ouvir,
sentir aí na pele, e aí entra a questão dos nossos 5 sentidos, o quanto que isso tudo é importante e o quanto que é importante as mulheres colocarem isso no dia a dia. A libido, a vontade, ela não vai bater na porta. A mulher precisa começar a estimular, começar a desejar, começar a entender que a sexualidade faz parte, sim, da nossa saúde. Tanto é que desde 1990, a Organização Mundial da Saúde classificou a sexualidade como um dos pilares aí da saúde. Então, estarmos hoje falando sobre sexualidade faz parte da nossa saúde, gera uma sensação, né, maravilhosa, tem um monte de benefícios físicos e emocionais, desde melhora aí do nosso relacionamento, desde a produção de hormônios do prazer, melhora da musculatura, oxigenação aí dos músculos. A Aline sabe melhor do que eu quanto que chegar ao orgasmo melhora toda a musculatura do assoalho pélvico, porque durante o orgasmo tem todas essas contrações. E pensar, né, muito mais do que ter esses estímulos sensoriais aí no corpo, ou esses toques, essas questões, a mulher, ela precisa querer que isso aconteça. E para que ela queira que aconteça, ela precisa estar incomodada com a situação. Então, quando a mulher chega e fala, ai, doutor, olha, eu não transo há um ano. Eu falo, isso te incomoda? Ela fala, não, não me incomoda. Então, se a mulher, ela não se incomoda com aquela situação, é muito difícil da gente tentar convencê-la ou dar de dicas, ai, vamos pensar, imaginar. Agora, se ela fala, não, isso me incomoda, eu quero reverter, aí a gente tem um caminho aberto para começar a dar inúmeras dicas e de situações, possibilidades que ela pode colocar no dia a dia, que aí ela vai começar a estimular o cérebro, estimulando o cérebro, vai estimular todo o corpo. Deixa eu contar 2 coisas para vocês. Fala, Lívia. Já perguntei. Não, só comentando sobre essa questão do desejo, né, e estímulos, que a gente tem o desejo espontâneo e a gente tem o desejo responsivo. Então, podem existir vários fatores até orgânicos e externos que podem castrar esse desejo espontâneo, né? Eu vi até uma analogia ali essa semana que eu achei muito interessante, falando que o desejo espontâneo é como se fosse a sensação da fome. Né? Vem, a hora que a gente está com fome, o corpo ele apresenta essa sensação, essa vontade de comer. Agora, no desejo responsivo, é como se você não estivesse com fome, mas você passa na cozinha e está sentindo um cheirinho de bolo fresquinho. Então, precisa de um estímulo para você responder com esse desejo responsivo, né? Então, aí é você trabalhar, é você pensar, é você usar e é isso que a acontece com as mulheres pra... casadas, né? Tipo, principalmente a longo tempo, precisa ter esse estímulo. Porque não vai vir do nada fome, muitas vezes, né? Quer dizer, é uma construção. Sim. É isso. Tem que ir atrás dessa construção, né? Tipo, tem que ir atrás ali para estimular, se é uma situação que incomoda. Sim. Deixa eu contar 2 coisas para vocês. Vocês sabem que eu sou vereadora na Câmara Municipal, né? Uma vereadora médica traz temas ligados à questão da saúde e, muito especificamente, eu aprovei um projeto no ano 2019, que era a Semana Reprodutiva e Sexualidade. Aí, quando eu fui defender o projeto, eu botei no telão que tem aqui na Câmara, eu estou no meu gabinete aqui, botei no telão uma imagem do clítoris em 3D, assim, fazendo os movimentos. O choque. Eu nunca vi tanta gente assustada, porque muitos nem conheciam. Nem conheciam. Como é que isso tá, entendeu? E a grande maioria aqui é homem. Só queria contar isso para vocês. O projeto foi aprovado e a gente está aí trabalhando para ir para as escolas, falar sobre a questão da sexualidade, do corpo das meninas, porque além da questão delas descobrirem a questão do sexo, do orgasmo, elas também, descobrindo o corpo, elas vão descobrir outras coisas. Proteção da gravidez precoce, proteção contra doenças. Então, essa é uma lei que eu tenho muito orgulho e fiquei muito feliz. A outra coisa que eu queria colocar para vocês aqui é assim, uma vez eu atendi uma paciente, eu atendi o consultório há muitos anos, né? E ela, depois de 10 anos consultar comigo, um dia ela chegou assim, muito constrangida, e disse assim, doutora, eu estou casada há 20 anos com meu marido, mas ele acorda todo dia de madrugada e quer ter relações sexuais. Todo dia. 20 anos. Ela disse, o que eu faço? Porque às vezes eu não estou afim de, no meio da madrugada, ter relação Conversa, sexual. tem que conversar. O sexo tem que ser bom para os dois, não é só fazer? para um. Tem que encontrar um meio termo, né? Porque ao mesmo tempo, e isso é muito comum, Letícia, na realidade isso aí acaba sendo uma violência contra a mulher. Porque muitas mulheres, elas transam por obrigação,
Tem muitas mulheres, principalmente as mulheres casadas com longo tempo, que elas falam aqui no consultório, doutora, eu faço por obrigação, eu faço porque eu me sinto ali como essa responsabilidade, eu faço para ele não arrumar outra. E eu falo, mas você tem vontade? Elas, não, doutora, pelo contrário, eu tenho dor, eu tenho desconforto. Por quê? Se a mulher, ela precisa, né, Letícia, né? E a Aline também sabe disso. Quando você tem o desejo, você vai ter o processo de excitação. Quando tem a excitação, o corpo vai se preparar para a penetração. A vagina ela vai ficar mais larga, mais comprida. As glândulas de Bartholin começam a produzir secreção. Um monte de sangue vai ali para aquela região e prepara para a penetração. Então, ela precisa desse preparo. Se ela não quer, ela não vai ter esse preparo. O sexo vai ser doloroso. Ela não vai ter lubrificação. No outro dia vai ter rachaduras, fissuras. E o corpo vai entender, ó, isso aqui me dói, isso aqui me machuca. Emocionalmente me machuca. E ela vai criando uma barreira contra aquilo. E a gente vê que é muito grave isso, no sentido assim de, cara, a mulher transar para satisfazer. Ok, tem a questão do relacionamento. Mas até que ponto vale isso, né? Então a gente precisa avaliar, eu acho que sempre a conversa é a melhor opção. Claro que se é uma situação que incomode, eu vejo aqui, eu presencio no consultório pacientes que relatam 3, 4, 6 anos casadas sem manter relação sexual. O que está acontecendo? Isso são questões que nós, como profissionais hoje da saúde, precisamos ajudar essas mulheres, até, né, por várias questões. Mas precisa encontrar um meio termo, principalmente em relação a não transar por obrigação. E não que exista um protocolo com uma frequência ideal, né? Quantas relações por semana é o correto. Mas assim como existe a baixa de libido, também tem que ser observado a hipersexualidade, né? A hipersexualização. Então tem que ter esse diálogo e nesse caso, por exemplo, o marido, né? O parceiro quer ter relação todo dia, ele tem que investigar o porquê tá tão alto assim, né? E procurar ajuda também, procurar um tratamento, né? Não só botar a culpa na mulher e daí já... Mas tem homens que fisiologicamente eles querem todo dia. Então, às vezes é por causa da testosterona, por causa da questão fisiológica mesmo, né? Não, é mais uma vez ao dia. Eu tinha um marido, né, de uma das pacientes, que ele ia almoçar, ele queria transar. E as mulheres... E as mulheres, assim, ó, quanto mais orgasmos a mulher vai querer, porque o cérebro identifica aquilo ali como muito prazeroso. Então, uma das dicas que a gente costuma dar no consultório é se masturbe, porque quanto mais orgasmos você tiver, mais o teu corpo vai querer aquela sensação e aí ela vai retribuir ali a questão do parceiro. Outro dado que é super importante, muitos casais hoje estão só como companheiros, não mais mantendo contato íntimo. E aí, claro, que, né, que entram vários fatores, desde questões, alterações metabólicas, uso de medicamentos, muitas questões emocionais aí, né, na questão da pandemia. Mas é muito comum encontrar ou conversar com mulheres que falam, não, doutora, tá tudo certo, eu não me incomodo, meu parceiro não me incomoda. E sabendo, claro, que não existe uma terceira pessoa ali e as pessoas estão vivendo assim. Então, essa questão, né, Aline, que você falou da normalização, é normal para quem? É normal para mim, normal para o meu parceiro? Ok, tá tudo certo. Tanto é que hoje 7% das mulheres não têm vontade nenhuma, elas não querem conversar sobre sexo, não faz parte da vida delas. E 3% dos homens. Então, assim, não adianta a gente ficar falando para mulheres que não querem ouvir ou não querem melhorar. Porque se elas não querem, tá tudo bem em não querer também. Se o casal não mantém relação sexual, está tudo bem também em não manter. E aí a gente tem que ver o quê? A individualidade de cada pessoa, a individualidade ali do casal, né? E ir conversando sempre. O problema é quando acontece realmente essa desconexão, um quer, o outro não quer, e acaba acontecendo um sexo desagradável, que pode gerar memórias, né, emocionais e memórias físicas, né? O sexo, quando ele é doloroso, quando ele é desagradável, ele acaba diminuindo até o desejo para uma próxima relação, né? Você fica com aquela memória intrínseca no seu corpo, e daí, com o tempo, pode gerar até disfunções, né? Disfunções físicas, disfunções de assoalho pélvico. Ô, Aline, você que é físio, tem algum exercício aí para a gente deixar de dica aqui hoje? Olha, primeiro exercício é realmente olhar o espelhinho, né? Pegar o espelhinho e olhar a própria vulva. Eu acho que isso, até por experiência própria, eu fui olhar a minha própria vulva já na vida adulta. Eu nunca tinha pegado um espelhinho para olhar, né? Quando eu entrei na área da saúde, né, que eu comecei a me interessar por isso.
Então, muitas mulheres nem se conhecem. Então, até de exercício de assoalho pélvico, assim, é difícil até passar, né? Ah, faça 10 contrações por dia para você começar a ativar essa musculatura. Só que é difícil antes de um exame, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a mulher não sabe contrair. Então, a gente tem tão pouca informação que as mulheres não têm consciência nenhuma dessa região e quando vai contrair lá o assoalho pélvico, tá fazendo força com a barriga, tá fazendo força de fazer cocô, tá contraindo o bumbum, tá contraindo o glúteo, tudo menos a vagina, né? Então, um exercício, assim, para você começar a conscientizar, né? Se conscientizar de assoalho pélvico é, primeiro, espelhinho, né? Tente fazer pequenos movimentos, como se fosse segurar o xixi, assim, na frente do espelhinho e tente perceber se existe algum movimento sutil ali. Só que não queira já fortalecer, assim, sem ter certeza que está contraindo a musculatura certa, porque descoordenando ainda mais essa musculatura, né? Então, se conhecer, se olhar, é o primeiro passo. Legal. Se conhecer, se olhar e se tocar. Eu acho que aí depois dessa fase de se olhar e se tocar, começar a identificar as regiões ali da vulva, dela começar a sentir o quanto que não é só aquele botãozinho ali, a região externa do clitóris, que é a glande, né? O quanto que envolver, passar os dedos ali na região, tocar os pequenos, os grandes lábios, o quanto pode ser prazeroso, não ter medo de tocar. Uma coisa, Letícia, que eu falo muito aqui e que tem uma finalidade específica, é assim, ó. Eu sempre orientava muitas mulheres de passarem óleo de coco ali entre os pequenos, os grandes lábios e no clitóris. Tem muito mais do que só passar um óleo de coco para hidratar. Tem o quê? O autocuidado e a questão do toque diário, ou 2, 3 vezes por semana. Então, a mulher, ela não precisa ali só se tocar para chegar ao orgasmo. Ela pode fazer todo um processo de iniciação. Então, ela pode ali, todos os dias, pegar um pouquinho do óleo de coco, passar entre os pequenos e os grandes lábios e estimular um pouquinho o clitóris. 2 dias depois, estimula um pouco mais, estimula e ela vai vendo o quanto aquilo ali é prazeroso e o quanto que aquilo ali pode deixar ela num processo de excitação e tudo mais. E aos poucos ela vai aumentando a intensidade, ela vai sentindo sensações diferentes, estimulando diferente, colocando o dedo, sentindo ali a parte posterior do clitóris, que é super fácil dela sentirem que muitas literaturas falam ponto G, área G, tem uns que falam que não existe, mas a gente sabe que sim, a região posterior do clitóris é muito prazerosa, não ter o medo de colocar o dedo, de sentir e aos poucos se descobrindo, né? E tocar ali, né? Durante até mesmo o contato íntimo com o parceiro ou com a parceira. A gente ouve muito das meninas que... Pode falar. Desculpa, Lina. E até... Eu já falo. E até para identificar se existem problemas, se existem disfunções ali, né? Às vezes... Por exemplo, essa mulher está com uma bexiga baixa, está com uma bexiga caída e só se dá conta quando já está num grau muito alto. Então, você fazendo esse exercício de primeiro conhecer e identificar toda a anatomia, você entendendo ela na sua normalidade ali, se ela estiver com alguma disfunção, também vai ser mais fácil de identificar e procurar ajuda, né? Gurias, a gente ouve muito das mulheres assim, minha mãe nunca me falou nada disso. Nem que eu ia menstruar, um dia menstruei. Que idade, qual é a idade que a gente deve ter essa abordagem com as meninas? Assim? Olha, eu vou falar alguma coisa que as pessoas vão me criticar. Meu filho tem 10 anos, ele me pergunta várias coisas, eu já ensinei várias coisas para ele, coisas que, inclusive, questões da escola a gente fica sabendo. Então, assim, eu acho que informação, Letícia, nunca é demais. E claro que existe a forma correta de passar e de ensinar. Porque muitas mulheres, muitas adolescentes, elas não aprendem em casa, elas aprendem com as amigas ou elas aprendem na internet hoje em dia. Ou muitas vezes ninguém ensina, simplesmente as coisas vão acontecendo. E aí entra o que você falou ali sobre a questão de gravidez precoce, gravidez indesejada, a questão das infecções sexualmente transmissíveis, que hoje a gente sabe ao dia... 1 milhão de pessoas entram em contato mundialmente, né, com alguma infecção sexualmente transmissível. Então, quando a gente para avaliar 1 milhão ao dia,
Isso é um dado muito relevante que as pessoas não levam isso em consideração. Então, muito mais do que evitar uma gravidez, as pessoas precisam ter, principalmente os jovens, a consciência do quanto que é importante também evitar as infecções que são aí, né, amplamente disseminadas no dia a dia. E o quanto antes conversar melhor. E muitas vezes eu recebo isso aqui no dia a dia. As mulheres falam, doutora, eu não sei como conversar com a minha filha. Eu não sei o que falar. Ela tá me perguntando o que eu vou mostrar. E eu acho que é todo um processo, né? Eu aprendi sobre sexualidade. Imagina, eu tenho 40 anos. Eu assistia Malhação, comprava revista Capricho uma vez por mês ali na banca, ficava lá. Cara, era aquilo, porque na época era só TV aberta, nem se falava nada, e era aquilo ali, porque a minha mãe também não teve a orientação da mãe dela e foi seguindo uma cadeia de sequências, né? Hoje a gente tem a possibilidade, mas eu tenho acesso a várias outras mulheres que trabalham também com sexualidade humana. Existe uma barreira muito intensa e muito significativa, inclusive nas escolas. Por quê? Porque aí cada mãe tem uma cultura, cada mãe tem uma religião, cada mãe acha o que é correto. E se você for lá falar sobre sexualidade, eles vão julgar que você está induzindo, que você está incentivando, que você está induzindo as adolescentes a manterem relação sexual. Então é muito complicado falar sobre sexualidade com adolescentes. Por isso que eu prefiro o quê? Falar sobre sexualidade com as mulheres no climatério e na menopausa, porque aí não tem todos esses contratempos, né? Eu acredito que, assim, na verdade, eu acredito que a partir de que a criança começa a linguagem, a comunicação, já dá para introduzir algumas coisas. Por exemplo, ensinar anatomicamente as regiões do corpo, ensinar o que pode e o que não pode ser tocado, porque acho que assim, claro que existem, né, o início da vida sexual, as disfunções, a gravidez precoce, as doenças, mas uma coisa que é bem grave também são os abusos sexuais, que acontecem por falta de educação sexual na primeira infância ali. Então, se essa criança ali, a partir do momento que começou a falar já, se ela sabe qual que é o lugar, o que é a vagina, o que é, né, os seios ali, se ela já sabe os lugares que são ok de tocar, não são ok de tocar, é a minha mãe que pode tocar, é o pai, é um desconhecido que vai me dar banho, por exemplo, o que pode e o que não pode no meu corpo. Então, isso acho que é o ABC, assim, o comecinho para introduzir a sexualidade, né? Porque se essa criança não sabe essas informações mais basiquinhas, ela acaba ficando mais suscetível a abusos sexuais. Ela não tem como se proteger de forma alguma, né? Então, eu acredito que, assim, de pequenininho já dá para começar a introduzir essas coisinhas mais basiquinhas, né? Sabe que eu sou médica legista e eu conheço com profundidade a questão da violência contra as mulheres, né? Incluindo violência física, estupro também. E a gente, nas pesquisas que fez aqui na cidade de Curitiba, no Instituto Médico Legal, os números apontaram que as maiores vítimas de crimes sexuais são crianças e adolescentes. Então, põe aí 3, 4, 5, 6, de 0 a 17 anos. São as vítimas mais frequentemente atingidas pelo crime do estupro. Isso, vocês já colocaram, tem muito a ver com a questão da falta de educação sexual, dela conhecer o corpo dela e de oportunizar uma condição para ela mesma, né, estar protegida e se defender dessa violência. Bom, já encaminhando, querem falar alguma coisa? Já caminhando para o final da nossa conversa aqui, eu queria ouvir de vocês. O que o poder público pode fazer para mudar essa situação? Eu acredito que, assim como esse projeto que você fez, acho que introduzir a educação sexual dentro das escolas é um grande passo. Então, projetos que possam introduzir isso, porque, como a Camila falou, às vezes dentro de casa, a tua mãe, a religião, criação, né, história familiar, dentro de casa, às vezes existe essa dificuldade de falar sobre sexualidade na educação sexual. Então, tem crianças que não vão ter essa educação dentro de casa de forma alguma. Então, introduzir isso nas escolas, eu acho que é importantíssimo, assim, algo a se pensar. Eu acho que é isso, a educação e a orientação não só tanto para as adolescentes, né? Eu acho que do público, as pessoas de uma forma geral,
porque muitos homens não conhecem os corpos das mulheres, muitas mulheres não conhecem os próprios corpos. Como que uma mulher que não conhece o próprio corpo vai orientar ali uma criança? Muitas vezes tem que ter, né, toda essa questão da educação nas crianças, mas ao mesmo tempo também os pais dessas crianças estarem receptivos ao que vai ser passado, ao que vai ser orientado. E eu acho que informação nunca é demais, né? E cada vez mais grupos de apoio para essas crianças, palestras, workshops, mostrar ali a vulva, mostrar a anatomia, mostrar como que funciona todo o nosso corpo, como que funciona a nossa região íntima. Gente, parece absurdo, mas eu recebo perguntas no meu Instagram de mulheres de 30, 40 anos e elas não estão zoando. Doutora, se tiver sexo anal, eu vou engravidar? Se eu engolir, eu vou engravidar? Se gozar na coxa, eu engravido? E eu sei que elas não estão zoando, elas estão falando sério. Porque, gente, isso falta o quê? Orientação, faltou a base. Só que a base não é só da escola, a base é da estrutura familiar. E você vê que é uma cadeia de sequências, uma cadeia de processos que precisam ser organizados. Então, doutora vereadora, aí, ó, você já tem uma super dinâmica aí na sua mão de fazer grupos que possam orientar os jovens, que possam orientar as mães e os jovens ao mesmo tempo. E aí, cada vez mais conhecimento, né? Eu sempre falo, conhecimento e informação mudam vidas. E é isso, né? Isso que a gente precisa fazer, orientar e informar essas pessoas. Legal. Bom, E pensando no Fala, recorte Lívia, social também, porque a gente, hoje em dia com a internet, a gente tem, é fácil, né, de ter informação, mas às vezes para um recorte social, tem alguns ainda que não têm acesso nem à internet ainda. Então, como política pública, tentar atingir esses públicos que às vezes é difícil de ter acesso até com a internet, né? Até tentar facilitar o acesso à internet primeiramente. das pessoas que são mais vulneráveis Sim. socialmente, né? Que são mais vulneráveis. Nossa, tenho muito trabalho a fazer e convido vocês a me ajudarem nesse trabalho. Vocês estão convidadas a participar do mandato, o mandato é coletivo. Convido aqui quem está acompanhando a gente, que acompanhe também o mandato pelo nosso Instagram, pelo Instagram das doutoras também. Eu acho que isso vai ser uma grande parceria. Mais alguma coisa? Querem deixar uma mensagem? Eu queria agradecer o convite, a oportunidade e conte comigo para o que você quiser de projetos e tudo mais, estamos aí juntas. Eu também quero agradecer o convite. Legal. E pode contar comigo também, já acompanho você há muito trabalho, sempre estou por dentro aí do que está rolando de projeto e pode contar comigo também para o que precisar. Legal, gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. E fica aqui um agradecimento imenso do meu coração. Até um beijo. Vamos falando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.